Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Matheus Neres, que um time paulista que está na Série B demonstrou interesse na sua contratação, a respeito do Júnior Tavares, lateral esquerdo, que o Cruzeiro já demonstrou interesse nele e que está livre lá no Sport, onde ele está emprestado, a respeito também do duelo contra o Vasco. Partida que ainda vai ser na quinta-feira, mas é de fundamental importância o Cruzeiro conseguir uma vitória. E também a respeito dessa história de o Cruzeiro voltar para a elite do futebol brasileiro, mas de uma outra forma sem ser essa pela Série B. Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem, que vai para o Rudimar Guilherme, um salve para você, e também para o Kaique Portela, que comentou no vídeo de ontem. Muito obrigado aí para vocês dois, beleza? Então, caso você queira aparecer no vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo. E quem sabe, né, o vídeo que eu vou postar hoje, às 6h15, você não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando a respeito desse duelo contra o Vasco. Partida que vai ser realizada na quinta-feira, jogo que o Cruzeiro vai jogar em casa, no Mineirão, às 21h30. Essa partida que vai ser muito importante e um primeiro duelo direto, com um time assim que vai disputar uma vaga realmente com o Cruzeiro e um dos únicos três gigantes do futebol brasileiro que tem muito mais tradição, né? O Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco. E esse primeiro confronto bem interessante. O Vasco que acabou ganhando nessa última semana, na sexta-feira, 3-0 contra o CRB, resultado bem interessante, que novamente colocou o Vasco na parte de cima da tabela, mas eles também não estão nada bem assim. Se o Cruzeiro tivesse ganhado, os dois estariam empatados em 7 pontos, mas como o Cruzeiro perdeu, né, o Vasco está em sétimo, ou com 7 pontos em nono lugar, o Cruzeiro com apenas 4 em 17º. E assim, o jogo que vai ser muito importante por ser dentro de casa, o Cruzeiro vencendo essa partida vai dar uma moral gigantesca e eu acho sim que tem capacidade. Até porque o Vasco, como eu disse, não está numa sequência absurda de vitórias. O Botafogo é o melhor time desses que foram rebaixados. Ele e principalmente o Goiás também está dentro do G4. E esse duelo contra o Vasco, o Cruzeiro terá apenas 2 desfalques, mas nenhum que eu vejo que vai fazer muita diferença. Que é no caso do Eduardo Brock, que ainda deve passar esse jogo reavaliando o grau de lesão, mas possivelmente ele não vai jogar, beleza? E também o Everton, zagueiro, que foi expulso no último jogo contra o Operário ainda no primeiro tempo. Então tem que ver, eu espero que o Mozart entre apenas com 2 zagueiros, porque o Cruzeiro nessa posição só vai ter o Ramon e o zagueiro Paulo, já que os 2 reservas estão suspensos. E no banco de reservas não vai ter mais ninguém, só se ele convocar assim, o César ou algum outro zagueiro da base, porque tirando esses, o Paulo e o Ramon, não tem mais nenhuma opção que o Mozart vinha utilizando. E vocês acham que o Cruzeiro tem capacidade de vencer o Vasco já nessa semana? Deixa aqui a sua opinião nos comentários porque eu quero saber. Outro assunto que eu queria compartilhar aqui com vocês é a respeito do volante Matheus Neres, onde o Guarani abriu iniciações de conversas para contratar o jogador de 22 anos. O Guarani que já tem algum tempo vem conversando com o Cruzeiro, e essa notícia que surgiu primeiramente pelo Gabriel Duarte e também no Globoesporte.com. Então assim, um interesse no jogador que não foi relacionado para nenhuma partida que o Mozart, desde quando ele começou a treinar o Cruzeiro. O Matheus Neres que jogava mais com o Felipe Conceição, que se vocês for lembrar, naquele início de Campeonato Mineiro, nos 4 primeiros jogos, ele e o Matheus Barbosa, mas como o Matheus Neres teve uma lesão, acabou ficando um tempo fora, e depois disso voltou ali no time, tinha algum jogo bom, outro muito ruim, e agora recebeu essa proposta, que eu não vejo ele como um jogador horrível, mas pelo Cruzeiro ter um monte de opção nesse setor, e ainda ter alguns jogadores na mira, eu acho sim que vai acabar liberando ele. Lembrando que o Cruzeiro que chegou a um acordo com o Palmeiras manteve 30% do seu percentual, o Cruzeiro ficou com algo parecido e deve negociar, né, deve manter um percentual do jogador, se ele for mesmo para o Guarani, até porque ele é bem novo, tem 22 anos de idade e quem sabe futuramente não pode render algo para o Cruzeiro. Aqui na Raposa, o Matheus Neres disputou no total 8 partidas, marcou 1 gol. E como eu disse, nesses primeiros jogos dele no início do Campeonato Mineiro, que foi muito bom, gostei bastante dele, mas assim como o elenco todo, de forma geral, caiu demais o nível, principalmente quando iniciou essa Série B. E vocês acham que o Matheus Neres deveria sair do Cruzeiro ou não?
Lembrando que ele vai sair, né, para reforçar um rival que também vai buscar o acesso. O Guarani está até melhor que o Cruzeiro nessa Série B. Então deixa aqui nos comentários se você acha que ele deveria sair por empréstimo ou não. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o lateral esquerdo Júnior Tavares. Ele que atualmente está lá no Sport, disputando a Série A. E assim, foi comunicado pelo próprio canal do Nicola que o Sport não tem interesse mais em manter o jogador. Lembrando que ele está recuperando de um processo de lesão, possivelmente vai voltar a atuar no máximo em 2 semanas, então não é algo muito grave. Mas assim, o Sport pegou ele de empréstimo no ano passado, em junho do ano passado, por lá disputou 20 partidas e nesse ano já foram 10, então mostrando que ele tem sim uma certa sequência. Se vocês for lembrar, até surgiu algumas especulações que o Júnior Tavares poderia vir para o Cruzeiro. Naquela época que a Raposa estava perdida na lateral esquerda, não sabia se ia colocar o Giovani, o Patrick Bray, João Lucas, enfim, ficou aquela confusão toda até o Matheus Pereira se firmar. E ele que tinha voltado de empréstimo do Portimonense, estava emprestado pelo São Paulo, lá em Portugal em 2020 ainda. Foram 10 partidas e 1 gol marcado. Eu vejo que se o Cruzeiro for atrás do jogador, não seria muito difícil, até porque o salário dele está dentro do teto estabelecido e poderia contar com a ajuda até do próprio São Paulo e também do Sport, porque assim, o Sport tem contrato com ele de empréstimo até o final do ano e o São Paulo já falou que não aceita a volta do jogador sem pagar uma multa, né? Então se o Cruzeiro, sei lá, falar para o Sport pagar uns 30 mil, o São Paulo pagar ali pelo menos esse mesmo valor, o Cruzeiro teria uma responsabilidade de 80, 90 mil por mês com o atleta, o que seria bom para tanto o Cruzeiro, o Sport, o São Paulo e o próprio Júnior Tavares. Tem que ver se ele aceitaria jogar a Série B, né? Mas eu vejo que ele poderia aceitar isso, até porque ele foi emprestado naquela época, quando saiu do São Paulo, para o Portimonense lá de Portugal, que não é um time com grande destaque. E ano passado também foi para o Sport e não teve um desempenho excelente. Então vamos ver, né, se o Cruzeiro vai ter interesse no atleta, porque não é fácil. A atual diretoria tem demonstrado interesse em alguns atletas, às vezes com um custo-benefício bom, outros nem tanto, mas enfim. E nesse setor de lateral esquerdo, que deve chegar mais algum atleta, porque o Cruzeiro só tem atualmente o Matheus Pereira, tem o lateral esquerdo Kaique, né, para esse setor, mas eu vejo que ele ainda está se adaptando e tem que ver se ele vai ficar no time sub-20 ou no profissional. E vocês aprovam essa vinda aí do Júnior Tavares ou acham que ele não é tão bom assim? Deixa aqui sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. E o último assunto desse vídeo é a respeito dessa liga chamada Clube dos 13 e também assim, que vem surgindo rumores nessa última semana que o Flamengo mesmo já procurou a CBF junto com alguns outros clubes do futebol brasileiro, porque eles queriam ter mais autonomia em relação à criação de um campeonato. Porque assim, a CBF fica com um valor gigantesco de transmissão, o valor que, por exemplo, o Cruzeiro recebe, mesmo na Série A, que era próximo de 35 milhões, a CBF lucra muito mais do dobro disso, somente em cima do Cruzeiro, entre aspas. Então o Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras já vem interessado nesse tipo de acordo há um bom tempo e nesse mês teve uma reunião da CBF com os presidentes desses clubes para discutir algo desse tipo. E essa liga queria ser formada pelos 13 clubes grandes, vocês sabem quais são, né? E tem que ver se o Cruzeiro, por exemplo, entraria nela ou não, porque nesse primeiro momento o que os clubes discutiram não foi nada para frente, mas os clubes que estavam, os clubes grandes igual Cruzeiro, Vasco e também o Botafogo não iriam já subir para a Série A, entre aspas, né? Então assim, ficaria um pouco estranho, teria que ver, porque essa liga, a CBF não teria controle tanto da primeira divisão e da segunda, a CBF só teria autonomia na terceira e também na quarta. Então, até por uma questão assim do igual Flamengo, Palmeiras não tem uma relação excelente, possivelmente não iriam colocar o Cruzeiro já nessa liga de cara, assim como o Botafogo e o Vasco. Mas enfim, tem que ver como que vai ficar isso. Não acho que isso deve acontecer tão cedo, como se fosse aquela Superliga lá que eles estavam interessados em criar. Não sei se isso ficaria interessante também. E o Cruzeiro meio que de uma forma iria subir no tapetão. Não acho que isso iria ficar legal. Nesse momento seria interessante demais. Mas daqui 2, 5, 6 anos ia ver que ficou igual aquele caso do Fluminense, que acabou rebaixando a Portuguesa lá em 2013. Mas enfim. E vocês, o que acham a respeito dessa liga? Acho que tem alguma chance de ir para frente, a CBF
acabar cedendo parte desses direitos econômicos e deixar os clubes ter mais autonomia, ou acha que deve continuar do jeito que é, como eu também acho que deve continuar para os próximos anos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu tô curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!